M. Carmichael, capítulo 9. Um peixe fora d'água. M percorreu de novo o caminho da viagem anterior para o Japão. Leste, através do Mar Mediterrâneo, sul, através do Canal de Suez e do Mar Vermelho, e continuou até o Oceano Índico. Durante a viagem, muitas vezes ela se sentou no convés em uma espreguiçadeira de madeira laminada e olhou para o mar. M sempre tinha a mesma coisa em mente. Como seria realmente a Índia? Todo inglês imaginava conhecer um pouco da Índia. Afinal, ela estava sob controle britânico desde o século XVII. Primeiro, ela estivera sob o controle da Companhia Britânica das Índias Orientais, e em 1858 passou para o domínio britânico direto, tornando-se a colônia mais populosa do Império Britânico. A Rainha Vitória era conhecida também como Imperatriz da Índia, e o próprio país era chamado a joia da coroa do Império. Estava muito em voga que os jovens ingleses passassem algum tempo na Índia. Com 60 mil soldados britânicos localizados lá para manter a paz, havia uma grande oportunidade para que os jovens ingleses fizessem nome e fortuna para si. Chá finos, especiarias exóticas e algodão cru da Índia estavam à venda em toda a Inglaterra. As livrarias vendiam novelas e coleções de história a respeito da descoberta e das aventuras ocorridas na Índia. Mas, na verdade, a Inglaterra influenciara a Índia muito mais do que a Índia havia influenciado a Inglaterra. Na Índia, o inglês era o idioma dos negócios e do governo, o que era bom, dada a existência de 15 línguas mais importantes faladas ali, para não mencionar mais de 800 dialetos locais. O domínio inglês também trouxe estradas, ferrovias, indústrias e educação para a Índia. Os ingleses que moravam na Índia viviam em uma classe própria. Eles tinham o melhor de tudo, podiam se dar ao luxo de se cercar de um grande número de criados, porque lá sua contratação era bem barata. Os homens participavam de caçadas a elefantes e jogavam cricket e cartas, enquanto as mulheres realizavam jantares, faziam bordados e organizavam leituras de Shakespeare. As crianças eram enviadas para a terra natal, a fim de frequentarem o internato na Inglaterra. Contudo, elas costumavam voltar para o verão, quando as famílias inteiras se retiravam para as estações de veraneio nas montanhas e para evitar o calor atroz do verão. Em suma, os ingleses na Índia eram mimados, e era exatamente assim que eles gostavam. Além de chá, especiarias, algodão e estilo de vida mimado, M se perguntava como seria viver na Índia, o que Deus teria para ela fazer entre os 300 milhões de pessoas que moravam lá. Apesar de ela não saber com certeza o que estava por vir, podia ter certeza de que seu primeiro passo envolvia trabalhar com a sociedade missionária zenana. O navio chegou a Madras, na costa sudeste da Índia. Madras era conhecida como o portal para o sul. Multidões se moviam em direção à rampa de saída enquanto M desembarcava. Os homens se ofereciam para carregar suas malas ou chamar uma carruagem para ela, enquanto ela olhava em volta procurando o Sr. Arden, o secretário da Sociedade Missionária da Índia, a quem Robert Wilson havia pedido para encontrá-la. Com certeza ele estava lá esperando. Ele atravessou a multidão até M, que soltou um suspiro de alívio ao vê-lo. Eles apertaram as mãos e se saudaram. Sua aventura na Índia com certeza estava começando de forma melhor que a experiência no Japão. Enquanto o Sr. Arden colocava o baú na carruagem, M olhava em volta.
Era difícil absorver tudo ao mesmo tempo. Ela nunca havia visto tantas cores antes. Cada sari, o vestido tradicional usado pelas mulheres indianas, era diferente, e cada um parecia mais vibrante que o outro. Havia azul pavão, laranja furta-cor e tons amarelos tão brilhantes quanto o sol. Homens altos e escuros com turbantes de cor brancas ou laranja retorcidos na cabeça estavam por toda parte. Como as pequenas garotas com pulseiras barulhentas do tamanho de seus braços, Amy adorou tudo aquilo. Senhor Arden a levou para sua casa, onde ela iria passar as primeiras 3 semanas na Índia, antes de se dirigir para o interior de Bangalore, a localização do hospital da missão Zenana. Amy tinha decidido ficar as 3 primeiras semanas em Madras porque queria chegar em Bangalore descansada e no melhor estado possível. Enquanto esteve com a família Arden, ela fazia perguntas sobre a Índia e quem quer que tivesse tempo de responder. Ela estava interessada de modo particular na história do cristianismo no sul da Índia, porque lá seria sua nova casa. Ela soube que, segundo a tradição, Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, fora capturado e vendido como escravo de um comerciante que o levou para o sul da Índia. Ali, Tomé foi vendido de novo, desta vez para um rei chamado Gundobad, que o colocou para trabalhar na supervisão da construção de seu novo palácio. Durante a construção, Tomé teve a oportunidade de falar com o rei sobre o Evangelho e, como resultado, o rei se tornou cristão e foi batizado. Amy ficou emocionada ao ouvir que havia um grupo de cristãos no sul da Índia que se chamavam os Cristãos de Tomé. Eles traçavam as raízes de sua igreja até os dias do apóstolo Tomé e do rei Gundobad. Uma semana depois da chegada de Amy, outra missionária, Louisa Randall, veio falar com ela. Louisa era uma inglesa com a idade bem próxima à de Amy, e ela trouxera uma carta consigo sobre um problema que ela estava passando. Vários meses antes ela conhecera uma jovem muçulmana que queria se tornar cristã. Contudo, ao contrário dos budistas no Japão que toleravam um cristão na família, as famílias muçulmanas na Índia ficavam muito irritadas se alguém na família se tornasse cristão. A menina muçulmana sabia que se ela se convertesse seria banida de casa e da família para sempre, ou seria morta pelos irmãos. Por fim, a menina decidiu que não tinha coragem de desistir de tudo, incluindo possivelmente a própria vida, para se tornar cristã, e então decidiu permanecer muçulmana. Em uma carta endereçada a seus mantenedores, Louisa havia escrito sobre a luta das meninas muçulmanas. Como resultado, um de seus mantenedores escreveu de volta e reclamou que a história era muito deprimente, sugerindo que Louisa talvez pudesse iluminá-la com um final feliz. A resposta chateara Louisa, e agora ela se perguntava se ela tinha feito o que era certo ao contar a história da menina em primeiro lugar. Ela veio perguntar a Amy o que ela pensava sobre o assunto. Ela deveria reescrever a história da menina, talvez tornando o final um pouco mais vago e menos deprimente para os seus mantenedores? Amy ficou horrorizada. Como qualquer cristão poderia tentar intimidar um missionário para que ele tivesse que inventar um final feliz quando não havia nenhum? A verdade era a verdade. Amy dissera a Louisa, e nada, nem mesmo a pressão dos mantenedores, deveria fazer com que o missionário se desviasse de dizê-la. Um fato curioso é que não demoraria muito para que a própria Amy fosse testada nessa área. Ela descobriria que dizer a verdade nem sempre era popular, mesmo entre os cristãos. As 3 semanas de Amy com a família Arden terminaram, e ela começou a viagem de 370 quilômetros de Madras até Bangalore.
A viagem parecia tão fácil quando estudada no globo que havia na biblioteca de Robert Wilson. No entanto, isso era lá na Inglaterra, porque enquanto Amy estava sentada no trem que se dirigia para o oeste em direção a Bangalore, parecia que a viagem duraria para sempre. Aldeias e templos passavam pela janela do trem onde ela estava sentada. No entanto, ela sentia certa dificuldade para se concentrar neles. Um servo trouxera uma xícara de chá, mas lhe faltava força suficiente para levá-la à boca. Amy percebeu que estava doente de novo e piorando a cada minuto que passava. Desta vez, ela contraiu dengue. Na verdade, Amy sentia como se todos os ossos do seu corpo estivessem quebrados. Ela mal conseguiu se levantar do assento quando o condutor anunciou que o trem estava chegando na estação em Bangalore. Ela se arrastou do trem e caiu nos braços de um missionário da missão Zenana, que a estava esperando. Esta era exatamente o oposto da maneira como planejava fazer sua entrada, mas ela estava muito doente para se importar. Amy foi carregada para fora do trem e admitida no próprio hospital em que viera trabalhar. Sua recuperação levou várias semanas. Enquanto ela estava deitada na cama do hospital, ondas de saudade de sua casa a assolavam de forma frequente. Ela sentia saudade de sua mãe e de Robert Wilson na Inglaterra, saudade de Berkeley Boston, de Misaki e dos cristãos em Hirose, no Japão. Às vezes ela até sentia saudade do trabalho missionário que nunca conseguira fazer na China. Parecia que Amy estaria melhor em qualquer lugar do que no hospital, ocupando o valioso tempo dos missionários com quem trabalharia lado a lado. De forma bem lenta, conforme ela começava a se sentir mais forte, Amy voltou a se envolver na rotina diária da Sociedade Missionária Zenana. Um dos seus primeiros atos foi participar da noite de socialização mensal da equipe. Nessa reunião, as diferenças entre Amy e muitos dos outros missionários começaram a aparecer. A situação era inocente o suficiente. As mulheres missionárias estavam sentadas em um círculo sob a luz da lâmpada, bordando em silêncio lenços com nós franceses e pontos de cetim. Um dos homens da missão lia um artigo sobre a parceria entre os missionários e os cristãos locais. O outro homem estava sentado ouvindo e às vezes balançando a cabeça em concordância com o que era lido. Quando o homem acabou de ler o artigo, uma discussão foi iniciada. Na maioria, os homens falavam, mas ocasionalmente uma mulher olhava por cima do bordado e oferecia uma opinião. À medida que a discussão progredia, a questão foi levantada sobre quem poderia nomear cristão indiano que fizesse o trabalho cristão sem receber pagamento de um missionário ou da igreja para fazê-lo. As mulheres continuaram empurrando suas agulhas para dentro e para fora de seus tecidos, enquanto os homens franziam a testa e pensavam na pergunta. Um minuto passou, depois 2 e 3. Parecia que ninguém sabia o nome de alguém que pudesse nomear. Ora bolas, disse um dos homens com uma risada nervosa. Ninguém pode realmente culpá-los. Naquele momento, um servo trouxe sanduíche de pepino e chá quente, e a atenção de todos logo foi desviada para o lanche. Amy colocou o bordado de lado. Ela ficou em choque enquanto os outros bebiam chá e comiam sanduíches. Ela se perguntou se o que acabara de ouvir poderia ser verdade. No sul da Índia, onde a tradição dizia que o apóstolo Tomé trouxera a mensagem do Evangelho desde Israel, onde os cristãos sírios tinham uma comunidade próspera no século IV e onde centenas de missionários de muitas denominações trabalhavam durante séculos. Será que nenhum cristão entendia a alegria de voluntariar seu tempo para servir a Deus? Com certeza aquilo não poderia ser verdade.
Amy pensou nas capuzinhos em Belfast que tinham ficado sem dormir e haviam desistido de forma deliberada de seus 2 dias preciosos de folga para ajudar com o trabalho nos boas-vindas. Sempre que ela precisava de alguém para fazer um serviço ou para varrer o salão, as capuzinhos estavam lá, com alegria, de forma voluntária, de bom grado, e ofereciam com liberalidade seu tempo para fazer sua parte e alcançar outras pessoas com a mensagem do Evangelho. É claro que Amy não achava que era sempre errado pagar uma pessoa por seu trabalho, mas o pensamento de que não havia uma única pessoa que trabalhasse apenas por amor a Deus a deixou sem palavras. Amy olhou para os outros missionários sentados, tomando chá em xícaras de porcelana. Não deveria todos estar de joelhos implorando a Deus que os perdoassem por não inspirar nenhuma devoção na população local? Em vez disso, eles passavam pratos de sanduíches, desta vez de agrião e tomate entre si, para lá e para cá. Amy não podia acreditar. Este não foi o único choque que Amy teve nos primeiros dias com a missão. Quanto mais ela via a estação missionária, mais as coisas a incomodavam. Quando ela pediu para visitar a classe dos novos convertidos, foi-lhe dito que não havia uma. Não era necessário. Não houvera uma classe de novos convertidos em anos. Mais uma vez, Amy mal podia acreditar no que ouvia. Quando ela perguntou por que não havia classe de novos convertidos, como parte da resposta, um dos missionários que servia com a missão em Bangalore por muitos anos, explicou o sistema de casta do hinduísmo para Amy. Todos os hindus estão divididos em 4 castas ou grupos. Toda pessoa hindu nasce na mesma casta que seus pais. Os encontrados na casta principal são chamados Brahmane, são líderes religiosos e políticos. Depois deles seguem os Kshatriyas, os guerreiros. Os Vaishyas são agricultores e comerciantes. Os Shudras são os trabalhadores e servos. Abaixo deles estão os mais baixos dos baixos que não pertencem a nenhuma casta. Eles são chamados párias, os intocáveis. Quando o sistema de casta foi estabelecido pela primeira vez, ele foi criado como forma de organizar a sociedade. Eram como os reis, senhores, nobres e servos da Inglaterra medieval. Mas à medida que os séculos passavam, mais e mais regras foram feitas sobre como as diferentes castas podiam se relacionar entre si, e foram formadas novas castas dentro dos principais grupos de castas. Quando Amy chegou a Bangalore, havia vários milhares de castas e muitas regras, algumas muito difíceis, que eram aplicadas com rigor extremo. Por exemplo, uma pessoa não podia comer comida preparada por um membro de uma casta inferior ou se casar fora de sua casta. Os intocáveis só podiam fazer o trabalho que ninguém mais faria. Eles tinham que fazer a limpeza após as cerimônias de cremação, preparar as peles de animais e lavar os penicos dos quartos. Outros hindus não podiam se relacionar com eles. Sua casta proibia esse contato. Os intocáveis não podiam beber a água do mesmo poço, nem mesmo participar dos mesmos templos que as pessoas de castas superiores, por medo de que sua sombra pudesse tocar alguém de outra casta e torná-lo impuras. Amy assentiu. Ela vira os intocáveis em madras, vestidos com trapos, seus olhos encarando o chão. O missionário de longa data com a Sociedade de Missão Zenana passou a contar a Amy sobre o poder que o hinduísmo tinha sobre as pessoas. A lealdade era tudo para o hindu. A lealdade da esposa ao marido levava à prática do sati, que os ingleses estavam tentando erradicar. O sati significava que quando o homem morria, era dever de sua viúva se matar, lançando-se na fogueira da cremação com ele. Às vezes, a viúva precisava de uma pequena ajuda para se jogar na pira,
No entanto, essa era considerada a coisa certa e leal a ser feita. O mesmo se aplicava à religião. Um hindu que se convertia ao cristianismo era rotulado como infiel. Para os outros hindus, os convertidos cristãos se tornavam desleais em relação à sua religião, à sociedade e à família. Como resultado, muitas vezes eles eram mortos por membros da própria família para evitar que eles trouxessem mais desgraças. Amy pensou de novo na carta de Louisa e na falta de um final feliz. Ela estava começando a entender o poder do hinduísmo em toda a área da vida na Índia. Contudo, o poder de Deus não é maior que o poder do hinduísmo? Sim, deveria ser, suspirou o missionário de longa data. Contudo, na realidade, não parece ser assim. E então ele lançou a Amy um desafio. Será que ela poderia orar e perguntar a Deus por que ele não estava conseguindo nenhuma conversão entre os hindus? Claro que sim. Ela começou a orar sobre o assunto de imediato. Ela viera para a Índia para ver Deus atuar na vida dos indianos. E ela, tanto quanto qualquer outra pessoa, queria saber por que isto não estava acontecendo. Uma das coisas que Amy acreditava ser uma barreira era que, apesar de a sociedade missionária dirigir uma escola, a maioria dos professores eram hindus ou muçulmanos. Mais uma vez, Amy conversou com o missionário mais velho. Ela lhe perguntou qual era o objetivo de empregar pessoas de outra religião para ensinar na escola. Não era um dos objetivos de uma escola cristã influenciar os alunos em relação ao cristianismo? Como isso poderia acontecer se apenas alguns professores eram cristãos? O missionário disse a ela que não era tão fácil quanto ela pensava encontrar cristãos que ensinassem. Além disso, não eram os professores hindus ou muçulmanos uma alternativa melhor do que não ter nenhum professor? Não! Para Amy, eles não eram. Pelo menos não em uma escola cristã. Amy contou ao missionário a respeito do tempo em que ela estava com poucos ajudantes nos boas-vindas e que muitas pessoas se ofereceram para ajudar por causa de um senso de preocupação social. No entanto, ela havia rejeitado a todos e esperado que Deus lhe trouxesse cristãos comprometidos que servissem aos outros por amor a Ele. Por que a escola missionária não poderia aplicar o mesmo princípio? Ela sabia que funcionaria. Ela tinha visto isso funcionar em primeira mão. Não havia resposta fácil, e ainda que vários missionários gostassem de Amy, suas perguntas começaram a fazer com que alguns deles se sentissem desconfortáveis. Em seu diário, Amy escreveu: "Estou começando a sentir-me como um peixe fora d'água." É claro que peixe não dura muito tempo fora d'água. Embora Amy estivesse se esforçando para se dar bem, tentando aprender a língua tâmil e se encaixar no molde missionário do Império Britânico, não estava funcionando. Algo tinha que acontecer para colocá-la de volta na água e tinha que acontecer logo.